Aqui no nosso Cidade Agora, nós vamos tentar entender melhor a ação policial nessa tragédia familiar que aconteceu no setor octogonal, região do Sudoeste. Eu converso agora com o especialista em segurança pública, Moisés Souza. Moisés, boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Henrique. Eu que agradeço a oportunidade. Moisés, eu queria começar a nossa conversa mostrando mais uma vez essa imagem. Mostra grandão, por favor. Mostra grandão. A tela toda, por favor, Clóvis. Muito obrigado. Eu quero começar mostrando essa imagem, Moisés, que é o momento que a Polícia Militar chega ao prédio e é recebida pelo Marcos, que logo depois morreu. Veja que ele tem uma barra de ferro na mão. Eu lhe pergunto, tá certo esse procedimento? Um chamado para conter uma violência doméstica e a polícia chega e permite que um dos personagens suba levando uma barra de ferro. Henrique, o que nós temos que observar é que no primeiro momento não houve uma comunicação da vítima com os policiais militares em relação ao uso de uma faca. Até porque ele teve anteriormente numa situação em que estavam ele, o autor, seu sobrinho e a mãe dele, que seria a avó do sobrinho dele. Houve a discussão, houve ameaças ali dentro, mas não há relato dentro das informações que nós obtivemos de que nesse momento o tio, a vítima, teria identificado que ele portava uma arma, ou seja, uma faca, uma arma branca, né? Quando ele se reportou à força policial que chegou para atendimento da ocorrência, ele provavelmente informou sobre o crime de ameaça que ocorreu durante aquela conversa que houve, aquela conversa familiar, né? Ou seja, não houve o relato da utilização de arma branca, de faca. Ou seja, até porque se ocorresse essa informação, a Polícia Militar com certeza teria agido de forma diferente. Como ele relatou uma questão de relação familiar, ou seja, de violência familiar, e que em tese a informação é que a avó teria autorizado o autor a adentrar a sua residência, porque até então ele era proibido de entrar na residência, e a avó autorizou para que ele tomasse banho, né? E houve essa discussão com a vítima, que era tio, né? Então, o X da questão está nisso, é que a Polícia Militar, do jeito que foi passado, ela provavelmente, quando chegou ao andar do prédio, ela se posicionou de tal forma que, infelizmente, deixou esse espaço para que a vítima fosse à frente. Moisés, só para a gente criar aqui um embate, aqui, um diálogo aqui, para ficar ainda mais esclarecedor para o nosso público. Então, vê se eu estou entendendo, Moisés, por favor, se eu não estiver entendendo corretamente, o senhor, por favor, me corrija. O senhor, então, tem um entendimento de que a vítima, o Marcos, na hora que ele desce para receber os policiais, ele não faz o relato de um relato perigoso, até o que foi dito pela Polícia Militar agora há pouco aqui no nosso programa. Os policiais receberam aquela informação, tendo o entendimento de que tinha algo acontecendo de violência doméstica, mas não algo muito grave, né? Porque o relato dele não foi assim. Esse é o entendimento que o senhor tem também, ou seja, o procedimento foi correto? Vamos lá. O que eu estou deixando bem claro é que a narrativa da vítima aos policiais, momento algum, com certeza, ela não falou de faca. Até porque, se ele tivesse falado sobre o instrumento, não, ele está armado com faca, a vítima, diante de 3 policiais, ele nunca iria à frente e entrar em luta corporal. Ninguém entra em luta corporal sabendo que a outra parte está com a faca, mesmo que seja uma barra de ferro. Porque basta errar para a vítima desferir um golpe fatal. E um golpe fatal basta um. Basta um. Então, pela dinâmica que foi transmitida durante que a imprensa cobriu, as informações que nós tivemos, é que houve uma falha de comunicação entre a vítima e a Polícia Militar, e houve também, com certeza, porque a gente tem que separar entre falha e erro, né? O erro é quando você
dentro do procedimento pré-ordenado, você, de forma voluntária, você não segue as regras. Outra coisa é você, numa situação igual foi narrada, ter deixado essa válvula de escape, porque até então não temos imagem da entrada dentro do apartamento, como se deu. Entendo. E quem vai à frente dificulta a entrada dos demais. A porta geralmente tem 80 centímetros. Entendo. E O Moisés, corpo humano... Moisés, o fato do Marcos estar com uma barra de ferro nas mãos, tudo bem? Não. Subir? Com certeza, se os policiais eles tivessem tido essa visão, porque quando houve a narrativa, passaram uma situação de discussão, uma discussão em que envolve a avó que deixou o neto entrar, ou seja, uma situação em tese de crime, mas de forma não tão agressiva. Entendo. Então a Polícia Militar, é por isso que eu falo que houve a falha. A falha foi ter deixado espaço para que a vítima adentrasse à frente. Tanto é que a vítima não tinha conhecimento de que o rapaz estava com faca, que ele foi para a briga corporal. Aí você vê o outro aspecto do neto, do sobrinho neto, né? Você está lá dentro com sua avó e, de repente, você vê seu tio entrando com a barra de ferro para lhe agredir. A reação imediata, né? É a reação imediata, Henrique. Agora, Moisés, uma outra questão que eu queria trazer é um caso de violência doméstica na área central de Brasília, onde sabe-se que você tem uma senhora de 91 anos de idade, um sobrinho atacando essa senhora e um tio que percebe toda essa confusão, desce, consegue chamar a Polícia Militar do Distrito Federal, está com uma barra de ferro na mão, faz esse relato. A minha pergunta é, esse era um caso para acionar um BOP, né, que é uma polícia especial, preparada para esse tipo de negociação, ou era mesmo para chamar quem estava ali por perto, ser acionado rapidamente? Henrique, no ano de 88, eu era agente de polícia aqui da Polícia Civil do DF, e nós perdemos um grande policial que, ao abordar 2 criminosos ali na área da Celândia, um saiu correndo e o outro conseguiram prender. Ele fez uma busca pessoal ali na cintura e colocou o indivíduo algemado, infelizmente com a mão para frente, na parte posterior do veículo. Quando voltou, que não conseguiu prender o que conseguiu fugir, quando ele entrou na viatura, o indivíduo que já tinha sacado uma arma que estava dentro do seu short, desferiu disparo de arma de fogo e esse colega veio a falecer. Então, muitas das vezes, as falhas, que eu não falo erro, mas as falhas, elas transcorrem nesse sentido de resultados que efetivamente talvez a entrada dos policiais à frente para a negociação teria inibido a ação do autor, do sobrinho neto, da utilização de faca. Com certeza, porque o sobrinho neto jamais iria sacar a faca e o policial jamais iria fazer mesmo as negociações ou com a arma portando em mãos, em situação de que possa dar uma resposta imediata sobre uma agressão, ou alguém estaria fazendo a segurança desse policial para que ele negociasse a rendição ali do autor. Entendo. Então, houve falha. Entendo. Falha, acho que está claro, está claro. Erro. Está bem claro. Me falaram que tem essa imagem, né? Nós não recebemos essa imagem ainda, sabe, Moisés? Mas eu fiquei sabendo que existe essa imagem do corredor, do momento da entrada do tio e dos policiais ali ao lado. Tem essa imagem, sem dúvida nenhuma, se existe mesmo, né? A imagem do condomínio é peça importantíssima nessa investigação. O senhor, então, não tem o entendimento de que o BOP teria que ser convocado por um caso como esse? Não, até porque os policiais de rua da Polícia Militar, eles são preparados através de academia, através de procedimentos rotineiros, que são constantemente. Eu falo porque eu fui policial militar
e nós recebíamos não só o treinamento das academias, como constantemente nós éramos orientados tanto pelos policiais mais antigos, ou seja, sargentos, subtenentes e oficiais, no sentido de procedimento. Uma coisa que eu observei no vídeo é que as pessoas que atenderam ali são soldados, né? E parece que são policiais novos, né? Ou seja, ainda tem esse fato complicador, que se todos são policiais novos, o procedimento, quando você se depara com essa situação, às vezes você não tem a efetiva resposta técnica para que você faça. Agora, o golpe que o autor desferiu contra a vítima, ele foi fatal. Entendo. Segundo, o que nós podemos reportar de um trabalho profissional da Polícia Militar é que o autor foi preso sem efetivamente nenhum disparo. Entendo, a polícia, após a entrada do tiro... estava ali, o tiro poderia atingir o tio, entendeu? Eles conseguiram prender o autor, mesmo depois de desferir os golpes, que foi uma ação muito rápida, e o autor foi pego sem um disparo, sem uma lesão. Sim, inclusive a senhorinha lá dentro, né, também, vendo tudo, 91 anos de idade. Agora, Moisés, para a gente encerrar, lhe agradecendo muito a sua presença, trazendo esses esclarecimentos para todos nós. A família entende que houve negligência da Polícia Militar. Ainda não é possível afirmar dessa maneira? É preciso esperar um pouco mais? Com certeza. O inquérito foi instaurado com auto de prisão em flagrante agora. A autoridade policial agora tem 10 dias para concluir com os laudos periciais, seja do Instituto Criminalística, seja pelo Instituto de Medicina Legal. Se esse vídeo da entrada aparecer, esclarece, é muito importante pelo aspecto, porque a gente tem que observar também a questão do aspecto criminal, com certeza, e o aspecto civil, da responsabilidade, né, a responsabilidade do Estado. Agora, a investigação, ao final, será produzido pelo delegado que está conduzindo essa investigação um relatório conclusivo e, a partir das provas juntadas, é que poderemos afirmar se houve ou não houve negligência por parte dos policiais militares que possa resultar numa ação de indenização junto à Fazenda Pública. Moisés, um grande abraço, prazer em revê-lo, viu, aqui no nosso Cidade Alerta. Grande abraço, muito obrigado pelas informações. Sempre à disposição, Henrique. Um abraço. A cidade continua acompanhando atentamente esse caso.